Momento Bancário. Boa noite. A segunda rodada de negociação entre as centrais sindicais e o governo federal para o reajuste do salário mínimo e da correção da tabela do imposto de renda terminou sem acordo sobre os valores referentes a 2011. A reunião foi realizada na última sexta-feira em São Paulo. Por mais de 3 horas, os representantes das 6 maiores centrais sindicais do país estiveram reunidos com os ministros Guido Mantega, da Fazenda, Carlos Lupe, do Trabalho e Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência. Durante a coletiva de imprensa, os ministros afirmaram que não abrem mão do valor de R$ 545, já fixado pela presidente Dilma. Em 2007, nós firmamos um acordo e esse acordo estabelecia uma regra para a correção do salário mínimo. Essa regra foi muito bem sucedida, ela implicava em dar a inflação e mais o PIB de 2 anos anteriores. As regras básicas têm que ser essas: a correção do salário mínimo a partir do PIB de 2 anos anteriores. Isso significa que para 2011, o salário mínimo deve ser de 545. O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Arthur Henrique, considera este valor proposto baixo e fora da realidade e sugere que seja criada uma reformulação automática para o reajuste do salário e para a correção da tabela do imposto de renda. Onde nós estamos nos debatendo com o governo que começam a ter propostas absolutamente fora de qualquer tipo de entendimento ou de avaliação econômica. Quando se vai estabelecer o valor do salário mínimo em 2011, porque uma coisa é a política e nós estamos excetuando 2011. Quando se vai discutir 2011, o governo apresenta os argumentos que nós todos aqui estamos dizendo que são argumentos absolutamente, na nossa opinião, fora da realidade. Nós não estamos vivendo no Brasil uma inflação de demanda, nós estamos vivendo uma inflação fruto da tentativa de especulação de alimento, de commodities na Bolsa Mercantil de Futuro, que acaba fazendo com que você tenha uma inflação no Brasil absolutamente, no começo do ano, ela tem um pique por conta das mensalidades escolares, tal como tem historicamente. Agora é um absurdo se vir falar que não dá para dar aumento de salário ou de renda por conta do perigo da volta da inflação. Ninguém quer a volta da inflação. Mesmo com uma resposta negativa do governo de que não vai haver a correção neste ano, as centrais sindicais saíram da reunião com uma sinalização positiva. O governo quer manter um acordo que vai garantir a valorização do salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda até 2014. Sem acordo nessa negociação, o projeto poderá ser enviado pelo governo por meio de medida provisória ao Congresso Nacional e a presidenta do sindicato orienta os bancários a manter a mobilização para que, inclusive, se necessário, sirva para pressionar deputados e senadores a tomarem uma decisão favorável aos trabalhadores. Importante para os bancários é continuar mobilizados, acompanhando essa negociação e acompanhando, inclusive, acompanhando as atividades do sindicato, porque nós vamos continuar mobilizando a categoria, falando para a sociedade o quanto que é importante. O sindicato recupera na Justiça cerca de 18 milhões de reais em ações para os funcionários do antigo Banerj, hoje controlado pelo Itaú Unibanco. Foram mais de 20 anos de espera. Uma das ações mais longas do sindicato favoreceu 1.013 trabalhadores do Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro. O processo abrange todos os bancários da base de São Paulo, Osasco e região. Essa ação coletiva ela é consequência de uma outra ação coletiva que o sindicato ganhou do conjunto dos bancos e também do Banerj na época, mas na hora do banco pagar, ele pagou somente em cima de 6 horas para todo mundo. Para todos os funcionários que trabalhavam a 7ª e 8ª hora, ele não pagou sobre essa 7ª e 8ª hora. Daí que é caracterizado como ação coletiva de hora extra contra o Banerj. A Assembleia para o Pagamento da Ação reuniu centenas de pessoas. Trabalhadores que não se viam há muitos anos reuniram muitas histórias para contar, entre elas a lembrança da privatização do banco. O Banerj foi privatizado em 1996. Na época, tinha 11 mil trabalhadores no Rio de Janeiro e cerca de 1.700 em São Paulo.
O Estado paulista contava com mais de 30 agências para controlar 40% da movimentação financeira de pessoas jurídicas de todo o banco. Uma comissão de funcionários do Banerj foi acompanhar a Assembleia que aprovaria, na Assembleia Legislativa, né, a aprovação da privatização do Banerj. Muita gente, aí o governo foi para cima com tropa de choque, aí a gente tinha feito, eu nunca esqueço, feito as pessoas de idade sentar, na esperança de que sentado, cantando o hino nacional, ninguém ia bater, agredir, né? Mas não teve isso. Foi para cima, tropa de choque, aquelas bombas de efeito moral. Olha, a privatização foi um ato criminoso do governo Fernando Henrique, com apoio da grande imprensa, não só a privatização do Banerj, mas de todos os bancos estaduais e das outras empresas estatais de água, energia elétrica, saneamento, essas coisas todas. O Itaú foi tão perverso na privatização que no mesmo dia ele fechou todas as agências do Banerj fora do Rio de Janeiro. Junto com o Banerj, mais 26 empresas estatais foram privatizadas no mesmo dia. Para muitas dessas pessoas, hoje o dia é de comemoração. Hoje, ver os meus colegas estarem recebendo um direito que é deles, um direito nosso, eu fico emocionada. Assim, uma lição que eu levo, que a gente nunca deve desistir. E o Momento Bancário fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá!